Paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos novamente nesse encontro, onde nós estamos fechando essa carta maravilhosa, onde nós ficamos alguns encontros, algumas quintas. Eu fui ricamente abençoado pela palavra de Deus. Tomara, Deus, que você também tenha sido alcançado por essa doce e maravilhosa palavra. Desejo informar os irmãos que a partir de semana que vem nós não estaremos mais transmitindo essa live no mês de setembro. E no mês de outubro nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, porque os cultos vão ser presenciais e a gente vai entrar no mês de outubro num mês temático e o tema vai ser família, onde nós estaremos nas 4 quintas de outubro ministrando. Na primeira quinta, a família e a sua devocionalidade. Na segunda quinta, a família e a mídia, com o pastor Edilson de Magé. Na terceira quinta, a família e a cultura, com o pastor José Nildo. E na quarta, a família e o culto doméstico comigo. Então, nós estaremos juntos, adorando, celebrando o nome do Senhor. Leve a sua família, convide os seus amigos para ouvir a palavra de Deus, onde nós estaremos desfrutando da palavra do Senhor. Domingo, não se esqueçam, estaremos juntos pela fé, em nome de Cristo, dando continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero mais uma vez dizer aos irmãos que o nosso culto começa às 8h30 da manhã com uma oração. Oramos até às 9h30. 9h30 a gente começa a celebração, depois a palavra de Deus e a ceia do Senhor. E à noite, nosso culto começa às 17h30 com oração, reunião de oração. Oramos até às 18h30 e às 18h30 nós começamos a celebração do nome do Senhor, dando continuidade no belo e fantástico livro do Apocalipse. Eu quero convidar você para participar desse trabalho. Leve a sua família, convide seus amigos para nós estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. Ok, hoje então a gente fecha porque, como eu tenho falado aos irmãos, depois desse bloco a gente entra nas armaduras de Deus, e a armadura de Deus já está até inclusive no nosso canal. Eu já tinha exposto para os irmãos esse bloco das armaduras e você pode ouvir se desejar. Ok, então nós estamos aqui nesse último bloco do capítulo 6, que diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso, né? É muito bom. É certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor, quer seja escravo, que é livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, e nós vamos orar e vamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, pedir que ele nos guarde, que ele nos abençoe em Cristo Jesus. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, te louvar pelo teu amor, pela tua grande graça. Ó Deus, obrigado, porque mais uma vez nós estamos diante da sua palavra. Que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, sustentar as nossas vidas em tuas mãos, nos encher da tua presença e do teu poder, Senhor. Seja conosco, fortalece o nosso coração, guarda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Seja conosco, Senhor, e que o Senhor possa nos falar e que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Seja com a nossa vida, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e guarda a nossa família. Seja conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos agradecidos em Cristo e que os santos do Senhor digam amém. Ok, meus amados irmãos, estamos avançando então nesse capítulo 6. Temos visto que o contexto fala de uma vida cheia do Espírito Santo,
temos visto que lá no versículo 1 desse capítulo, do capítulo 5, Paulo fala para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então, o que nós vemos, na verdade, aqui é Deus nos chamando para Ele, para que nós possamos viver, né, essa vida piedosa aos pés da cruz de Cristo, para que nós possamos exalar a pessoa do nosso Deus maravilhoso. Então, temos falado de sujeição entre os membros do corpo de Cristo e temos também usado as relações que Paulo estabelece: marido e mulher, pais e filhos, né? Marido e mulher, pais e filhos, no meu ponto de vista, essas duas relações têm algo a nosso favor, que são as emoções, né? Marido e mulher, uma só carne, pais e filhos, aquela coisa mais emotiva. Só que nesse bloco agora que nós vamos entrar, que é o verso 5 ao verso 9, as emoções não são tão afloradas e tão profundas, porque é uma relação de senhor e escravo. E aí, obviamente que tem emoções, a gente não zera as emoções nunca, né? No entanto, não é aquela emoção como marido e mulher. Então, Paulo entra nessa relação e que não é muito simples, não é muito simples. Muito mais que a cultura que Paulo escreve não tem nada a ver com a nossa cultura. Paulo está dentro de um contexto diferente, no primeiro século, que o Senhor, quando a gente fala Senhor, a gente faz uma equiparação hoje com o patrão, mas essa equiparação está muito longe de ser equiparada, porque, na verdade, os servos eram escravos, literalmente, pessoas compradas, escravizadas, serviçais, né? Literalmente. Então, o contexto é muito diferente. Então, a relação aqui é escravo literal, literal. Era pesado, a gente não sabe o que é isso, graças a Deus, né? Nós nascemos no século XX, entramos no século XXI, uma cultura diferente, só que a escravidão, no primeiro século, parece que ela era universal no mundo antigo. Uma grande porcentagem da população consistia de escravos, né? E foi computado no Império Romano que havia 60 milhões de escravos. Eles constituíam a força de trabalho, né? Eles incluíam não somente os empregados domésticos e trabalhos manuais, mas também pessoas cultas, tais como médicos, professores e administradores. Então, tinha assim, uma expansão muito grande no sentido da escravatura. E a gente não tem ideia como eles sofriam, como eles eram pesados, como eles eram usados, e eles eram, os escravos, eles podiam ser comprados, os escravos podiam ser também prisioneiros de guerra, né? Tipo Daniel e seus amigos, que foram levados para a Babilônia como escravos, foram feitos eunucos, serviram ao rei, estavam lá no palácio, né? Quer dizer, e ninguém desafiava ou questionava essas coisas, e eles estavam lá, né? Inclusive, a lei foi dada a Moisés, e aí Deus fez o quê? Regulou a questão da escravatura, né? E para nós hoje, ao lermos esse texto, é difícil a gente entrar nesse contexto e conceber a realidade que Paulo estava mencionando. Então, quando a gente olha o contexto e olha o texto em si, e a gente junta os dois, a gente está vendo que Paulo está dizendo algo muito forte, forte. Não é a questão, muito mais profundo do que hoje, nós como empregados, que temos patrão, né? E a gente chega e a gente tem uma relação totalmente diferente, mas esse contexto ele era muito forte. Aristóteles não podia contemplar qualquer amizade entre escravo e seu senhor. Ele não admitia nenhum tipo de amizade. Aí o que ele disse? Vejam só a frase que Aristóteles disse: um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Quer dizer, ele chama, assim que um martelo é um escravo inanimado, que
alguém usa, e ele disse que o escravo, a pessoa, é uma ferramenta viva. Então, perceba o grau de relação, perceba o grau de rejeição, de inferioridade que essas pessoas tinham. Então, era muito profundo, era muito desumano, né? E o escravo não era tratado como uma pessoa, ele era tratado como uma peça de trabalho ou de troca. Ele era uma moeda. Eram vendidos no mercado, eles ficavam lá presos, era vendido em lote, vendido pessoalmente, e enfim, né, as mulheres eram não só escravizadas, mas usadas, né, pelos seus senhores, né, não só para fazer comida, as coisas de casa, mas também para ser objeto sexual. Enfim, eles eram, de fato, sofreram bastante. E louvado seja Deus, porque nós não estamos nessa época, mas louvado seja Deus que essa época passou. Então, quando nós, voltando ainda para o contexto, o Estado não se interferia na disciplina dos escravos, deixando por conta do seu senhor. E até pena de morte era possível sem nenhuma repreensão do Estado. Eles eram mortos, enterrados e acabou. Eles não eram contabilizados. Então, se não eram contabilizados, hoje a gente tem uma contabilidade. Nós temos a certidão de óbito, né? Nós temos um cemitério, e eles faziam uma vala num quintal lá da fazenda, lá no canto, e eles eram jogados lá numa vala e enterrados, e acabou o papo, e o Estado não se intervia nisso. Mas a pergunta é, para que público Paulo estava escrevendo? Século I, e eu montei assim, um quadro bem de leve, bem sucinto. Se a gente entrar em detalhes nesse período, a gente vai ficar escandalizado, entristecido, né? Abismado, escandalizado pelo que os escravos sofriam. Mas a pergunta é, qual é o público que Paulo estava escrevendo? Paulo estava escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para os senhores crentes. Paulo está escrevendo para escravos crentes. Aí o tom muda. Mesmo no meio, percebam bem, mesmo no meio de uma cultura corrompida, perversa, né, impessoal, fria, Paulo está escrevendo para a igreja. No primeiro século, a igreja era composta de cristãos senhores e de cristãos escravos. Aí muda tudo. Meus irmãos, quando o evangelho entra, toda relação muda em qualquer período, em qualquer cultura, em qualquer momento. Porque o evangelho é uma transformação maravilhosa. E o exemplo clássico que a gente tem é Filemão e Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Onésimo foge, fica preso junto com o apóstolo Paulo. Paulo ganha Onésimo para Jesus. Aí Paulo escreve a carta dele a Filemão, que é uma carta canônica. Aí Paulo assim, agora você vai receber Onésimo agora no Senhor, porque ele vai ser útil, que a palavra onésimo significa útil. Ele vai ser útil para você. Porque Filemão foi ganho também por Paulo. Aí Paulo falou assim, você me deve até a sua própria alma. Aí a relação muda, porque a relação de Filemão com Onésimo era essa relação dentro desse contexto. Tanto é que para Onésimo fugir, não foi à toa. Não foi porque ele estava assim, bem bom, bem tratado, com carinho, com amor. Oh, certamente que não. Então ele estava dentro de um sistema pesado. Ele foge, mas ele é salvo. E aí Filemão também é salvo. E aí Paulo entrega novamente Onésimo para Filemão, para que o relacionamento deles fosse cristão. Irmãos, nosso relacionamento tem que ser um relacionamento cristão. A gente vai entrar agora em senhor e escravo, ou senhor e empregado, no nosso caso, na igreja contemporânea. Então, eu fico maravilhado com a palavra de Deus, que Paulo continua fazendo o seguinte, colocando uma relação cristocêntrica. Então, percebam a linha. No capítulo 1, ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele começa, verso 22, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Aí mais à frente ele diz, verso 25, marido amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Filhos, obedecei vossos pais
no Senhor. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Percebam que Cristo é o centro de toda a relação. Aí ele entra agora na relação dos senhores e escravos, ou senhores, como no nosso caso, empregados. Quanto a vós outros servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A nossa referência sempre é Jesus. Não importa em que local nós estamos, não importa qual é o grau da relação. Nessa relação mais íntima, marido e mulher, mais emocional, pais e filhos, uma relação menos emocional, né, de senhor e empregado. Não importa, não importa. Cristo deve ser a nossa referência. Obviamente, guardando as devidas responsabilidades de cada função, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, obviamente tem os seus limites, tem as suas demarcações, mas, no entanto, a nossa referência continua sendo Jesus Cristo como Senhor. Então, um escravo crente deveria ter uma mente cristã. Um senhor crente deveria ter uma mente cristã, aplicando para nós hoje um senhor, um patrão cristão tem que ter uma mente cristã. Um empregado cristão tem que ter essa mente cristã, olhar para o seu senhor, olhar para o seu empregador, né, e ver além do seu empregador, ver Jesus Cristo, né? E essa mente deve reger nosso comportamento. Quer dizer, assim deve acontecer com os empregados, né? Como eu disse, contemporâneo, porque isso honra a Deus, porque nós somos cristãos e a nossa referência é o Senhor. Então, para mim, o versículo 5, esse bloco que nós estamos usando nesse encontro, ele é muito impactante, né? Porque ele... Percebam o peso que Paulo coloca, e esse peso eu chamo um peso cristocêntrico, e ele diz, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, louvado seja Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, glória a Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não para o homem, como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, seja escravo, seja livre. E ele continua aprofundando, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, porque havia ameaças naquele tempo. Hoje, se tiver ameaça, a gente bota na justiça, né? Sabendo que o Senhor deles, tanto deles como nosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, eu fico assim maravilhado, porque Paulo chama o Senhor, chama o escravo, para dizer, vocês agora estão servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e Deus está nos chamando hoje também, igualmente para isso, mostrando para nós, né? Você que é o empregado, você deve ser alguém que deve honrar a Deus. Como você deve honrar a Deus? Chegue cedo no seu trabalho, seja eficiente no seu trabalho, seja alguém submisso, seja alguém que coopere, seja alguém que possa glorificar o nome do Senhor. Mas o meu patrão é assim, o seu patrão é assado. Mas Paulo, dentro desse contexto de escravatura, ele está dizendo, servir não ao homem, servir ao Senhor. E ele fala isso para você também, para mim, que nós devemos entender que nosso serviço é um serviço para o Senhor. Então, essa doutrina é muito forte. Então, qual é a nossa necessidade? É ter uma visão clara da pessoa de Cristo diante de nós. E a gente vê muitos empregados escandalizando, né? Tem muitos empregadores que não querem mais empregados que sejam cristãos, porque às vezes eles somem, entram no banheiro para ler a Bíblia, chegam atrasados, e enfim, não trabalham direito. Isso não honra a Deus. Isso não honra a Deus. E aí tem o empregador que também é opressor, não dá os direitos devidos ao empregado, né? Enfim, é alguém pesado também, é alguém que não é generoso. E aí você que é um empregador e vive dessa maneira, você não está honrando a Deus. Então nós estamos hoje num modelo diferente, mas esse modelo diferente faz com que nós
um ponto igual ao modelo do primeiro século, que é Cristo, o Senhor da nossa vida. É Cristo que rege a nossa vida. É Cristo que dirige a nossa vida. É Cristo que está no comando da nossa vida. É Cristo que nós estamos servindo. É Cristo que nós estamos honrando. Então nós devemos de viver dessa maneira. Porque se olharmos as exigências da postura, são exigências que devemos a Cristo e não ao homem. Viram? Leram, ouviram, melhor dizendo, com cuidado, esse versículo 5, eu vou repetir. Quanto a vós outros servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, isso é muito forte. Hoje, com a liberdade que os empregados têm, hoje a gente deve louvar a Deus como empregados, que nós temos direitos maravilhosos. Temos vale transporte, temos vale alimentação, temos férias, temos 13º. Se a gente for mandado embora, o patrão tem que pagar uma multa para nós. 40% do fundo de garantia e outras coisas mais que o empregado tem. Então, e tem mais. Hoje a gente tem certo nível de amizade, né? Alguns empregadores têm certo nível de amizade com os empregados, muito mais nas empresas menores. Às vezes cria até relação, às vezes tem empregador que leva os empregados para casa dele para comer churrasco no final de semana, ou então eles vão jogar bola junto. Lá no primeiro século isso não servia. Lembra-se que Aristóteles disse, né, que o escravo é uma ferramenta viva, e uma ferramenta, ele chama de uma ferramenta morta, inanimada. Ele faz essa relação. Então, ele colocava, né, o escravo zero à esquerda. Hoje, não. Então, muito mais hoje. Né? No entanto, por que eu acho forte? Porque lá no primeiro século, no meio daquela opressão toda, Paulo está dizendo para os seus irmãos, escravos crentes, preste atenção, vocês agora servem a Cristo. Muito forte. Então, para nós, eu olho isso, olho o texto e olho o contexto, e eu vejo que a gente tem, vamos dizer assim, muito mais possibilidade de servir melhor ao nosso empregador, por toda, vamos dizer assim, proteção trabalhista que nós temos. Eu sei que tem empregador que é, assim, bem tirano. No entanto, a gente tem direitos, a gente tem proteção, a gente pode botar na justiça. No entanto, nós somos crentes, e como crente que nós somos, nós como empregados, nós devemos de honrar o Senhor. O interessante é que o serviço aqui é um serviço de coração. No versículo 6, Paulo diz o seguinte, não servindo à vista. Isso é profundo. Isso fala de uma piedade maravilhosa, isso fala vamos dizer, um estado de espiritualidade maravilhosa, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que o empregador seja um empregador cristão e que o empregado seja um empregado cristão de coração. Isso sai do objetivo, do que é, vamos dizer assim, que todo mundo está vendo, mas de sinceridade. Tem que haver sinceridade no nosso coração. E mais, meu filho, você tem que louvar a Deus pelo seu trabalho. Você deve louvar a Deus pela sua fonte de renda. Você deve orar pelo seu empregador, deve orar para que ele seja próspero, deve orar pela prosperidade da sua empresa, porque se a sua empresa for próspera, o seu emprego, a princípio, está garantido, porque se ela quebrar, você perdeu o emprego. Isso, obviamente, que eu disse a princípio, porque uma empresa pode ser próspera e o patrão te mandar embora. Mas é difícil um patrão mandar embora um empregado eficiente, se a empresa dele está prosperando, ele tem um empregado eficiente, que chega na hora, que sai na hora, que produz, né? Que é cooperador, né? Que é alguém que faz o seu trabalho em si. Porque quando um empregado faz o seu trabalho eficiente, ainda que o patrão
vamos dizer assim, tem lá algumas questões contra ele, mas o patrão é satisfeito com ele. Me lembro uma vez que eu trabalhava e o meu chefe me chamou porque ele tinha um amante e ele disse o seguinte, aos sábados, quando tinha plantão, eu tirei um plantão com ele disse assim para mim, se minha mulher ligar aos sábados, você diz que eu saí para resolver uma questão aqui do trabalho, né? Mas ele estava na amante, ele não ia para o trabalho, ia para casa da amante. Aí eu cheguei bem cedo, na segunda-feira, que ele chegava cedo, eu sempre cheguei cedo no trabalho, eu chego cedo em qualquer lugar que eu vou, né? Porque eu acho que pontualidade é um negócio, para mim, tá no meu caráter. Então, eu cheguei cedo, abri a Bíblia para ele, li um texto para ele, João 8:44, mostrei para ele que os mentirosos são filhos do diabo e que ele poderia contar comigo em todas as coisas, mas para mentir, não. E ele ficou com a cara desse tamanho, ficou emburrado, falou lá com os colegas lá e com os outros. E aí o outro falou: ele está chateado com você, Jorge. Eu falei: o problema é dele, eu não vou mentir. Mas ele não ia tocar em mim. Eu chegava cedo, fazia meu trabalho, era eficiente e fazia outras coisas mais que nem cabia a mim, porque eu disse para ele assim: eu faço coisas que não cabe a minha função, porque eu gosto de fazer. Eu não sei ficar meio parado, né? Mas mentir, não. E aí, passado um tempo, eu fui promovido. Porque quando a gente só precisa fazer o que a gente tem que fazer, né? Hoje a gente não tem aquela opressão do primeiro século. E aí, nós somos do Senhor. Só que o texto nos eleva a um outro patamar. O texto não está no patamar somente do caráter do empregado que não quer ser mandado embora, do empregado que quer receber os seus salários, do empregado que tem que sustentar a sua família, os seus filhos, aí ele quer manter o seu trabalho. Não, eu tenho que fazer isso porque eu não posso ser mandado embora. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo uma coisa mais profunda para nós. Paulo está dizendo o seguinte: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aí o nível aprofunda mais. Não é pelas contas que temos que pagar, é porque nós somos cristãos. É porque nós amamos a Deus, é porque nós queremos honrar ao Senhor. O que eu entendo aqui é que Paulo mostra que o nosso trabalho fiel é um culto. Se eu fosse fazer um resumo até aqui da exposição onde eu cheguei, eu entendo que esse bloco aqui é um culto tanto do empregador como do empregado. Quer dizer, quando nós fazemos para Cristo, né, e fazer para Cristo não significa bajular, fazer para Cristo não significa fazer coisas fora da sua função, fazer para Cristo não significa que você vai se sujeitar a certas opressões. Não, fazer para Cristo é fazer de coração. Né? A gente tem linhas de trabalho para a gente hoje cumprir. Se lá não tinha, hoje a gente tem. Então, se a gente viver dentro desses padrões, a gente está fazendo um culto ao Senhor, para Ele, para a glória, para a honra do Senhor. Né? Então, é uma sujeição a Cristo que nos torna cheios do Espírito Santo. Eu repito, Paulo não fala de bajulação, Paulo não fala de hipocrisia, Paulo está falando de algo sublime que deve ser feito para Deus. É uma sublimidade viver desse jeito. Então, o versículo 6 ele coloca a vontade de Deus como referência, mas que vontade é essa que Paulo está mencionando? Servir ao patrão, senhor e escravo na época, era essa vontade de Deus. Agora, a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: será que percebemos que quando nós trabalhamos fielmente, quando nós trabalhamos como cristãos, será que nós percebemos que nós estamos honrando a Deus? Honrar a Deus é algo maravilhoso. Agora, uma outra pergunta: qual era o salário do escravo na época de Paulo? Era comida e um lugar para dormir. Né? O patrão dava lá, e a comida do escravo não era comida do Senhor. Certamente era feita de um modo diferente, certamente eles comiam depois que os seus senhores comiam, né? Não sei se comia sobra, mas não era. Esse era o salário deles. Mas mesmo assim,
o que me impacta, que mesmo assim, após a conversão, a mente mudava. A Dulce, bisavô dela, se eu não me engano, se era bisavô, tataravô, foi senhor de engenho, né? Ele, na época da escravatura, ele tinha escravos. E ele viveu num período onde que os escravos receberam a carta de alforria. Eles foram libertos. E a história familiar conta que os escravos choraram e os escravos pediram para ficar. Não só porque eles não tinham um outro lugar para ficar, mas porque eles amavam o Senhor, né? Ele era um cristão, ele tinha uma mente cristã, ele tratava os seus escravos, né? E que agora, depois da libertação, estavam livres, mas eles não quiseram ir embora, ele tratava os seus escravos como um cristão. Quer dizer, eles viram isso, o cuidado, o amor, né? Porque na época de Paulo, um senhor, a mente mudava. E hoje? Você que é empregador, a sua mente mudou? Você que é um empregado, né? A sua mente mudou depois que você se converteu? Você é aquele cristão que coopera, você é aquele cristão que soma, você é aquele cristão eficiente no seu trabalho, você é aquele empregador eficiente que ajuda, que motiva, né? Que abençoa, né? O problema todo é que as pessoas é, não se convertem. Vão para a igreja, mas não se convertem. Dão um mau testemunho, tanto o empregador como o empregado. São pessoas opressoras e estão na igreja. E se você é assim, você tem que reavaliar sua conversão, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Os nossos valores são diferentes, a nossa referência é diferente. A nossa referência agora é Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, né? A nossa referência é a palavra de Deus, né? É incrível o padrão divino, porque ele pode, de repente, né, esse padrão divino, pegar um escravo da época que servia o seu senhor, que era fugitivo, que era perverso, ele se converte e agora ele tem um tipo de fidelidade que vai assustar o seu senhor. Onésimo, quando Paulo via a carta para Filemão, talvez Filemão fosse Onésimo, porque aquele sujeito que fugiu, né? Se ele fugiu, ele era um impetuoso, né? Porque nenhum escravo que fugia não era aquele escravo assim, tá bom, não era aquele escravo, não, quero liberar, não vou ficar aqui nessa opressão, não. Aí Filemão, puxa vida, Onésimo, Paulo disse que ele se converteu, eu vou receber Onésimo e agora eu vou chamá-lo de irmão Onésimo. Mas eu creio que Onésimo se converteu, porque está aqui no cânon sagrado, e Onésimo certamente foi útil depois da conversão para Filemão. Seja um empregador útil, seja um empregado útil, como um cristão que honra ao Senhor. O que me impressiona, vamos caminhar ao versículo 7, Paulo diz, servindo de boa vontade como para o Senhor, e não como aos homens. Quer dizer, em toda relação, a gente volta para marido e mulher, pais e filhos, né? Nós podemos ver que o Cristo é a referência, é uma relação cristocêntrica que faz a diferença na vida dos nossos relacionamentos, né? Então, a conversão faz diferença no coração do homem. Eu quero repetir essa frase, preste atenção. A conversão faz a diferença no coração do homem. Se você não é diferente, se seus valores não mudaram, eu quero dizer para você que você precisa nascer da água e do Espírito. Porque quando nós nascemos da água e do Espírito, há uma mudança e a mudança é radical. Os nossos valores são mudados radicalmente, porque agora a nossa referência é a pessoa do Cristo maravilhoso. Então, Deus é muito maravilhoso, porque quando olhamos versículos 5 a 7, podemos achar que Paulo está assim, estreitando muito o caminho para os escravos. Mas Paulo, ele dá continuidade e a gente vê o cuidado de Deus, o equilíbrio do Senhor. E a gente lê o seguinte, versículo de número 8. Certo de que cada um, preste atenção, se fizer alguma coisa boa,
receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, quer livre. Então, a nossa referência continua sendo Cristo. Aí, Paulo diz, se a gente fizer alguma coisa boa, nós vamos receber isso do Senhor. Quer dizer, não é o Senhor da fazenda, não é o empregador da sua firma, né? do nosso patrão hoje, né? Mas Paulo mostra que o nosso galardoador é o Senhor. Isso significa que Deus vai usar as pessoas para nos abençoar. Voltando àquele exemplo que eu dei lá do meu patrão, e aí depois houve uma mudança de fiel que trabalhava no Cais do Porto, e às vezes tinha essa mudança, né, do fiel que era o responsável pelo armazém. E o outro também me chama para eu ter uma mudança de conduta, para eu participar do que eles faziam, e ele sabia que eu não ia participar, não participei, graças a Deus, Deus me guardou, e aí ele foi promovido. Eu sei que foi Deus quem fez isso. Então, porque Paulo, ele diz aqui que receberá isso outra vez do Senhor. Aí Deus usa as pessoas. Aí você olha para o seu patrão, poxa, meu patrão me promoveu, né? Mas foi o Senhor que usou o seu patrão, porque Deus está recompensando você que cultua a Ele no ambiente de trabalho. Aí você que é empregador, você começa a prosperar, Deus começa a abençoar a sua empresa, né? Porque você é alguém que dá oportunidade, você é alguém que deseja que os seus empregados cresçam, promove, vamos dizer assim, possibilidade de crescimento para os seus empregados. Aí Deus envia pessoas maravilhosas para trabalhar com você, né? Deus envia, tipo assim, um José, né? Alguém que Deus está com ele, alguém que vai ajudar você, alguém que vai somar na sua firma. É Deus que manda, esse empregado que você tem, que te abençoa, que você confia nele, foi o Senhor quem mandou. É Ele quem faz, é Ele que age, é Ele que promove essas coisas todas maravilhosas. Então, os nossos olhos devem estar sempre bem claro a bênção de Deus, a pessoa do Senhor na nossa vida. Mas como Deus faz isso? Ele vem até nós como? Ele usa as pessoas. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de Jó, que é vamos dizer assim, um contexto diferente, mas dentro daquilo que eu quero falar, se aplica. Quando Jó quis abençoar, Deus, melhor dizendo, quis abençoar Jó, lá no final, em Jó 42, Deus mudou a sorte de Jó e os seus irmãos, suas irmãs, aqueles que conheciam Jó, trouxeram presentes para Jó. E aí Deus enriqueceu Jó através dessas pessoas. Então Deus faz isso, né? Aí, no texto de base, Deus pode usar o patrão, Deus pode usar o empregado, Deus pode usar quem Ele quiser usar. Mais uma vez, eu digo que Deus é maravilhoso porque Ele sempre traz o equilíbrio. Vejam só o versículo de número 9. E Deus fala assim, fechando o bloco. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. Quer dizer, ele está olhando. Está olhando o empregador, está olhando o empregado. E aqui, no caso, está olhando o Senhor e está olhando o escravo. Tanto dele como o vosso está nos céus, e para com esse Senhor não há acepção de pessoas. Aí, Paulo está dizendo aqui para os senhores agora, olha, vocês têm domínio sobre esse grupo de escravos. Eles trabalham para você, e você está lá cuidando deles. Mas eu quero dizer uma coisa, disse Paulo para eles. Para Deus não há acepção de pessoas. Em outras palavras, vocês são iguais a eles diante do Senhor. Isso é muito forte. Quer dizer, aí vem o equilíbrio, né? Deus é sempre equilíbrio, Deus é sempre maravilhoso. A gente quer desequilibrado, mas Deus sempre nos traz para o equilíbrio, mostrando que somos iguais. Então, Deus estava dizendo o seguinte para eles, que os servos devem obedecer os seus senhores, mas os seus senhores devem entender que eles devem deixar a ameaça e que não há acepção de pessoas e que nós somos iguais e que se os servos
eles devem respeito, os senhores também devem respeito. Você que é empregador, você não tem o direito de gritar com seu empregado. E você, empregado, não tem direito de gritar com seu empregador. Os limites devem ser respeitados. Por exemplo, eu como o pastor do rebanho, eu tenho uma prerrogativa, quer dizer, uma liberdade de coordenar a igreja, mas eu não posso desrespeitar o rebanho. E o rebanho não deve me desrespeitar. Somos iguais. Assim como você, com seu empregado, você é igual a ele, você deve respeito a ele. E você é empregado, você deve respeito ao seu patrão. Obviamente, as funções são diferentes, a posição é diferente, mas em Cristo, nosso relacionamento, apesar das responsabilidades de cada um, bem distinta, nosso relacionamento é um relacionamento cristão. Então, não é porque o seu patrão ele é um cristão que você pode abusar disso. Não, você tem que respeitá-lo. Há limite. Ele é o seu patrão. O dinheiro que você leva para pagar a sua casa, o seu aluguel, comprar comida, Deus está usando essa pessoa para tanto. E você deve honrar ao Senhor e respeitá-lo. E esse empregado, tua firma está produzindo, está crescendo pela mão de obra desse empregado. Há uma troca, obviamente, mas você deve de honrá-lo. Então, há uma igualdade nisso. Que Deus é maravilhoso, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nós, como cristãos, não percamos de vista que a nossa referência é Cristo Jesus em qualquer tipo de relacionamento e que nós possamos honrar a Deus sempre para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia. Senhor, que nós sejamos cristãos piedosos, reverentes, tementes a ti, e que nós possamos entender, ó Deus, que nós não servimos a homens, mas servimos ao Senhor. É o Senhor a quem servimos e queremos te honrar, queremos te cultuar no casamento, queremos te cultuar na relação de pais e filhos, queremos te cultuar na relação de empregador e empregado, queremos te honrar na relação pastor e ovelha, ovelha e pastor, queremos te honrar, ó Deus, em qualquer tipo de relação, e que o seu nome seja glorificado, que a nossa vida seja um culto, que, ó Deus, possamos honrar a Ti, Senhor, em tudo quanto nós fazemos. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos e que o povo crente, cristão, piedoso, diga amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós estaremos juntos domingo, se Deus quiser, 8h30, irmãos, para oração. Chegue cedo, coloque isso no seu coração. Eu preciso orar. Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. E a nossa transmissão, essa é a última nesse modelo. E a partir de outubro a gente volta transmitindo ao vivo lá na igreja, porque eu estou na minha casa, no meu escritório. E a gente volta a transmitir ao vivo lá na igreja com o mês da família, o tema família, e que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.